Novamente convidamos a todas as senhoras e senhores que tomem assento às mesas para darmos início à 210ª edição do CANEG. Estamos, nesta manhã, iniciando um evento que agrega e que nos traz cada vez mais a certeza de que fazer negócios é muito importante. O tema deste ano já iremos conhecer quando todos estiverem em nosso auditório assentados para darmos início a esta edição do CANEG. Mais uma vez, muito bem-vindos. Senhoras e senhores, a todos os presentes, bom dia. Queremos registrar a presença do diretor Riberto Araújo, que hoje representa o presidente Juliano de Castro e toda a diretoria. Também agradecemos as presenças de cada um que está presente conosco. Também aqui presente o diretor de negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro. Agradecemos nesta manhã a presença e participação de todos. Estamos iniciando nesse instante o 210º CANEG. O tema dessa edição é Negócios de Família Duradouros, Estratégias para a Longevidade, que será abordado pelos participantes Riberto Araújo, da Primus, Fabrício Martins, da Martins Advogados e Carla Spavier, da ACIMAC. Queremos iniciar agradecendo aos nossos patrocinadores, uma das razões do nosso sucesso. São eles Ambiental Serra, ArcelorMittal, Aziz Inovação, Bandes, Banestes, Brasilimp Serviços, Dávila Locação de Máquinas e Equipamentos, Enjoy Work, Cowork, Cartório de Protesto ES e PTB ES, Impacto Group, Já Credenciei, Espírito Santo Mac Show, Feira de Inovação Industrial 2023, Sebrae, Cicobi, Unimed, Ureserra, GWM, GW Líder. Essas empresas, senhoras e senhores, viabilizam nossos encontros mensais. Gostaríamos de pedir, nesse momento, os representantes dos patrocinadores que fiquem de pé. Por gentileza, os representantes das empresas patrocinadoras, de pé, nesse momento. Todos estão de pé? As empresas citadas que viabilizam os encontros mensais, o CANEG. Todos sim? Vamos, nesse momento, dar uma salva de palmas aos nossos patrocinadores. Muito obrigada. A realização do CANEG é da ASIS, a Associação dos Empresários da Serra. Solicitamos neste instante a atenção de todos para a exibição dos vídeos institucionais dos nossos parceiros. É possível saber se este aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel, um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal. Você que deseja inovar para quebrar fronteiras. O Sebrae abre as portas para você. Você que sabe que a força do pequeno é crescer na direção que quiser. Vamos juntos nessa jornada. O Sebrae é a conexão entre você e o conhecimento que te faz ir além. É informação, curso, consultoria, tudo é um parceiro para todos os tipos de negócios. Pode chegar. Agora você é parte de algo maior e tem tudo para reescrever seu futuro. Sebrae. Você já leu, viu e ouviu falar do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Mas afinal, você sabe para que serve um banco de desenvolvimento? O banco esteve presente em todos os ciclos de crescimento econômico do Estado, por acreditar na força e no empreendedorismo do capixaba.
É por isso e muito mais que o Espírito Santo tem no Bandes um parceiro para o seu crescimento. Empreender era solitário, inovar era improvável, evoluir era caro e quem sonhava muito era taxado de louco inconsequente. Mas a gente veio para mudar, revolucionar, inspirar, conectar, desenvolver, alegrar, educar, criar. Para fazer as pessoas sonharem, para sonhar com elas, para capacitar, fomentar, apoiar e forjar os próximos empreendedores disruptivos com suas soluções malucas capazes de mudar. Mudar o olhar, mudar-se, mudar processos, mudar pessoas, mudar empresas, organizações, sociedades, mudar o mundo. Uma simples ideia, um simples ambiente, uma metodologia simples, uma simples mentoria, uma simples conexão, alguns simples eventos, um simples treinamento, meetups, pessoas simples, algo tão óbvio e, de repente, simplesmente uma empresa melhor, maior. Nasce um novo negócio. Com o DNA Enjoy. Enjoy é work hard, dream big, better every day, enjoy your journey, enjoy your work, enjoy your life, enjoy. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que há 55 anos cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Neste instante, convidamos para dar as boas-vindas inicial o diretor administrativo da ASIS, senhor Ricardo Araújo, sócio da empresa Primus. Vamos recebê-lo. Riberto, corrigindo, Riberto Araújo. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao CANEG de número 210, né? Hoje eu estou aqui recebendo a todos em nome do nosso presidente, Juliano de Castro, que tem um problema pessoal, familiar, doente, e me pediu para que o representasse. Muito bem, em primeiro lugar, reforçar o agradecimento aos nossos patrocinadores, a quem nos apoia para que esse evento seja possível. Já foram mencionados aqui, a gente está vendo os vídeos. Gostaria de reforçar, né, porque sempre que nós recebemos pessoas que vêm à nossa casa pela primeira vez e não compreendem muito bem ainda qual que é o papel da ASIS, né? Somos a Associação dos Empresários da Serra e há 45 anos desempenhamos um papel fundamental aqui nesse ambiente, que é promover a ambiência para negócios, favorecer a ambiência para negócios, que ela não é natural, não acontece espontaneamente, né? Existem diversas condições em que podem tornar mais ou menos atrativo o município da Serra para a realização de atividade econômica. E nosso papel, aliado com nossos associados, tanto do segmento do comércio, da indústria e do serviço, é trabalhar para que essa ambiência traga competitividade para os negócios que acontecem aqui no ambiente do nosso município. É importante dizer
que muitas vezes os empresários nos perguntam, olha, a minha empresa não é sediada na Serra, mas eu posso ser associado? Você pode sim. Se você tem interesse da sua atividade econômica aconteça na Serra, não importa onde esteja a sede. Por exemplo, nós vimos aqui agora a Dávila Locação, que é uma empresa parceira que está aqui copatrocinando o evento, e a sede dela é em Vila Velha. Então, e ela faz negócios em todo o estado. E assim, existem diversas outras. Então, o nosso objetivo, nossa missão, há 45 anos, vem sendo promover a ambiência e a competitividade dos negócios e, com isso, favorecer a qualidade de vida no município, né, com os frutos dessa bem-sucedida atividade econômica. Gostaria também de aproveitar, você coloca o slide, por favor, para reforçar o convite a todos. O próximo CANEG ele vai acontecer na nossa nova casa, na Casa do Empresário, que nós estamos concluindo esse mês a construção, e já está marcada a data, dia 19 de outubro, 17 horas, vai ser no formato de happy hour, o próximo CANEG, então nós vamos converter um happy neg, o próximo. Espero vê-los todos lá, será um imenso prazer a gente compartilhar com a comunidade esse evento, né? A nossa Casa do Empresário é fruto do esforço de várias administrações, vários mandatos de diretoria que passaram por aqui, que deram sua contribuição desde lá o lançamento do projeto, obter o terreno com a prefeitura, conseguir os primeiros parceiros para viabilizar. Aí a pandemia nos atrasou e agora nós estamos conseguindo. Então, reservem a data, save the date, dia 19 de outubro, às 17 horas, um Happy Neg. Vamos comemorar, porque realmente é um evento muito importante para a nossa história. Bom, e falando desse assunto, agradecer, nós fizemos um evento em agosto, lá na Serra Grande, Churrascaria Serra Grande, de arrecadação para essa reta final. E o evento foi muito bem sucedido, conseguimos R$101 mil de doação nessa reta final, que está sendo fundamental para a gente concluir o empreendimento. Ainda temos espaço, viu, para receber novas doações, porque ainda estamos mobiliando, tem uma série de coisas para fazer. Mas queria agradecer quem participou lá do evento, quem nos ajudou a viabilizá-lo e, sobretudo, a quem fez a doação do evento. E, para finalizar, reforçamos o tema de hoje, que é que as empresas familiares podem promover, né, o fortalecimento da sua governança e promover a sucessão de maneira a contribuir para a perenidade do negócio, para o sucesso dos negócios. Muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos as palavras do diretor administrativo financeiro Riberto Araújo e reforçamos que nas mesas temos um display com um QR Code com a apresentação da Casa do Empresário e com o valor das cotas para as empresas fazerem, portanto, a doação. Destacamos que nos meses de outubro e dezembro, a ASES estará em festa. Em outubro, teremos a inauguração da Casa do Empresário, que o diretor Riberto Araújo já citou aqui. E no dia 7 de dezembro acontecerá a 17ª edição do Prêmio Mérito Empresarial da ASES, um dos maiores eventos empresariais do Estado. Quer saber como participar? Sendo parceiro ou patrocinador do evento, desta forma, sua empresa irá se comunicar com um público altamente qualificado. Temos aqui 2 telefones para contato para quaisquer dúvidas, são eles: 98132-6870 ou 98132-6871. Você também pode adquirir uma mesa e convidar seus clientes e equipe para uma noite festiva e glamourosa.
Participe da 7ª edição do Prêmio Mérito Empresarial da ASES. Nesta edição do CANEG, temos como anfitriões o patrocinador Bandes e o cartório de protesto IEP-TB-ES. Convidamos neste instante o diretor de negócios do Bandes, Marcos Knepp Navarro. Vamos recebê-lo. Bom dia a todos e a todas. Agradecer aqui a ASE o espaço. Prazer, Roberto, estar aqui com vocês, com todos os empreendedoras e empreendedores, representando o Bandes, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, há 56 anos. A ASE tem 45, né? Então, assim como a nossa instituição, a gente vem procurando se reinventar e trazer cada vez mais agilidade e eficiência no crédito na ponta. É isso que a gente está fazendo e é rapidamente isso que eu vou falar para vocês aqui, um overview do que é a nossa diretoria, do que o governo do Estado nos orienta a fazer nessa instituição. O Bandes ele passou por uma reestruturação desde 2019, quando registrou um grande prejuízo, e já no ano passado nós registramos o maior lucro da história do banco. Foram mais de 70 milhões de reais, e isso veio trazendo um saneamento na instituição, que proporciona fazer mais créditos e abrir mais fontes de recursos, como foi o reestabelecimento de algumas linhas importantes, como é o do BNDES, do Fungetur, a captação que nós fizemos com o BID para fazer crédito produtivo, crédito giro, e assim veio nessa balada, inclusive recebendo agora, a gente ficou muito feliz e acredito que todo o setor produtivo também, uma classificação AAA da Fitch Risk, que é uma das maiores agências de classificação de risco do mundo. Então, coloca o Bandes a nível nacional, na das melhores posições aí a nível nacional. E dentro desse processo de reestruturação, o governador Renato Casagrande, em 2019, tomou uma medida muito importante para o setor produtivo e para a sociedade capixaba, que foi a criação do Fundo Soberano. O Bandes, naquele momento, nessa legislação, ficou estabelecido que o Bandes é o agente de desenvolvimento. O que significa dizer que nós, lá do Bandes, é que fazemos e propomos ao conselho desse fundo as operações que serão feitas com esse crédito. Só para vocês terem ideia, o Fundo Soberano hoje, eu antes de vir para cá verifiquei o saldo, tem mais de 1 bilhão e 300 milhões, que são recursos dos royalties do petróleo, que uma parte será reinjetada no setor produtivo. Então, nós já fizemos 2 operações, uma de 250 milhões, fomentando o ecossistema de inovação. Nós já impulsionamos uma centena de startups, inclusive aqui do município de Serra, e uma outra operação que está em curso também, não posso dar o spoiler ainda de quem, mas que algumas empresas daqui estão participando, que é o fundo de debêntures ISD, que nós recebemos mais de 1 bilhão e 200 milhões em propostas de investimento. Então, são mais 250 milhões que nós vamos fazer em debêntures, devolvendo, assim, reinjetando na economia do Estado esses recursos do petróleo. Então, nós estamos fazendo uma reorganização, o banco já está num outro momento, e uma notícia muito interessante, Roberto, é que nós estamos fazendo a transição do analógico para o digital. Nós estamos fazendo o maior investimento da história em infraestrutura tecnológica do Bandes. São quase 10 milhões de reais que estão sendo investidos em tecnologia, capacitação, para que a gente consiga colocar de pé o Bandes digital. Com isso, o que a gente está procurando fazer? Dar mais agilidade na concessão do crédito, tornar o banco um banco mais parceiro ainda do setor produtivo, e conseguir entregar no tempo adequado os recursos que são necessários, seja para giro, seja para investimento. A nossa equipe que está aqui presente, nosso gerente Ezequiel, que é da terra, né, pouco conhecido aqui o Ezequiel, está aqui Ricardo, está aqui Adriana, está aqui o Arthur. O Arthur, inclusive, tem liderado junto com a gente lá uma linha muito importante dentro desse restabelecimento das linhas do Bandes, que é o da FINEP. A FINEP tem juros, nós estamos falando de 7% ao ano, juros efetivos.
Então, você imagina poder fazer o crédito que a gente está fazendo. Nós nunca fizemos tanto crédito de FINEP, né? E a gente fala de inovação e muitas vezes acha que tem que inventar um foguete, né? E não é nada disso. Então, a gente tem feito muito crédito, inclusive com empresas aqui, e a nossa meta é chegar, né, Arthur, quase 100 milhões aí esse ano, como nunca se fez na história do banco. Então, portanto, é um conjunto de ações que estão sendo feitas, muito no sentido da orientação da Secretaria de Desenvolvimento, do nosso vice-governador Ricardo Ferraz, no sentido de desburocratizar e aproximar. E a Serra, por ser uma locomotiva aí do desenvolvimento do Estado, vocês, os empreendedores, são os nossos parceiros, não é o Bandes que é o parceiro dos empreendedores. O que a gente está procurando mudar a visão do Bandes é nesse sentido, é ter a visão do cliente, né, que são as empresas, são os empreendedores. E assim a gente convida a todos, eu não vou me alongar muito aqui, o tempo é curto, a conhecer um pouco mais das nossas linhas. O nosso site é o bandes.com.br, os nossos gerentes de negócios estão aqui, participam de todos os Canegs, né, nós estamos sempre presentes com vocês, para que a gente possa manter essa continuidade desse relacionamento tão importante ao longo desses 56 anos. Portanto, contem sempre com a gente, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, tá certo, Beto? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a todos, bom dia. Agradecemos a participação de Marcos Kneip Navarro, diretor de negócios do Bandes, e agradecemos também ao cartório de protesto IEPTB-ES, patrocinadores anfitriões desta edição do Caneg. Neste instante, vamos exibir o vídeo da Casa do Empresário. Você também pode fazer parte do grupo de empresas parceiras associadas. Aproveite o display que está à mesa com o QR Code para que você possa participar. Não perca tempo. É a Casa do Empresário, que já tem data para acontecer com a nova edição do Caneg no dia 19 de outubro, às 17 horas, num Happy Hour. Um dos objetivos do Caneg é que este também seja um espaço que possibilite novos negócios. Na entrada do evento, temos uma mesa facultada aos associados, apenas associados, da ASIS, em que podem colocar seus cartões e material gráfico que apresentam seus negócios e empresas. Passem por lá e conheçam nossos associados. Solicitamos novamente a atenção de todos para a exibição dos vídeos institucionais dos nossos parceiros. Aqui quem fala é o Cicobi, mas eu não tô falando sozinho. Milhares de associados no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e em todo o Brasil falam por nós. Juntos compartilhamos decisões, desafios e resultados. Em 2022 foram distribuídos mais de 400 milhões entre os associados.
Fazer parte do Sicoob é usar a sua voz para levar o nosso propósito mais longe. Sicoob, mais que uma escolha financeira. O protesto de títulos é a forma mais eficaz e rápida de receber dívidas em atraso. Além de ser 100% digital e gratuito para o credor, cerca de 60% dos títulos enviados para protesto são pagos em até 3 dias úteis. Seja um conveniado, acesse o nosso site e fale conosco. O protesto é gratuito para você que tem valores a receber. Capixaba, mas pode chamar também de pomerano, italiano, indígena, negro, branco. Capixaba é mistura, é soma, é o que somos. Capixaba é mais que uma origem, é ser, é ter um jeito seu, de quem nasce, quem mora, quem vive, quem ama isso aqui. Sem sotaque, com sotaque, mas na sua, ou nem aí pro que pensam. Capixaba é cultura, é raiz, é tradição e inovação. É família, ou melhor, famílias. É mar, é montanha. O capixaba é os dois. Povo que trabalha e confia, mas também tem fé. Levanta, ergue, se reergue quando precisa. Cresce e tá junto. E quem acha que capixaba não tem identidade, está certíssimo. O capixaba tem várias caras, vários jeitos e um banco pra chamar de seu. Banestes, crescemos juntos. Adeus, rotina. Olá, mudança. Adeus, haters. Olá, lovers. Adeus, baixo astral. Olá, otimismo. Adeus, tédio. Olá, novas experiências. Adeus, mesmos carros de sempre. Olá, Autotech. Adeus, evolução. Olá, revolução. Bem-vindo ao amanhã, hoje. Com a marca de carros diferente de tudo que você já viu. GWM, Hello Tomorrow. Covid-19. Proteja seu ambiente reduzindo os riscos com a contaminação do coronavírus. Conte com a Braslimp, empresa de limpeza e conservação que, nesse momento difícil de pandemia, se especializou em desinfecção e higienização de ambientes. Há 30 anos no mercado, a Braslimp conta com profissionais qualificados e treinados, atendendo empresas, condomínios, shoppings, indústrias, limpeza de galpão e de caixa d'água. Ligue já 2733288312 ou acesse braslimp.com. Braslimp, segurança e qualidade em cada serviço. Vamos agora receber de forma calorosa as novas empresas que se associaram à ASIS nesses últimos meses. Convidamos o diretor da ASIS, Vitor Cortelete, para saudar os novos associados que receberão das mãos do diretor um botão da instituição e também um brinde #SomosASIS. Convidamos para virem à frente os representantes das seguintes empresas e agradecemos a confiança dos novos integrantes da família ASIS. Pena Monteiro Advocacia, por gentileza, ao palco. Também está conosco a diretoria da ASIS, não só o senhor Vitor Cortelete, mas Leonelli Lamas. Ambos farão essa saudação e entregarão os botão e o brinde aos associados. Aqui conosco ao palco, Pena Monteiro Advocacia. Convidamos também, nesse momento, Espaço CBN. Também convidamos aqui à frente
Golden Buffet. Conosco também queremos convidar Doc Soluções. Muito bem, vamos dar uma salva de palmas às novas empresas que fazem parte da família Asis. Muito bem-vindos. Continuam aqui ao palco a diretoria da Asis, Vitor Cortelete, Leonelli Lamas, que irão saudar, receber aqui também, entregar o botão da instituição e um brinde #SomosAsis aos novos mantenedores. Convidamos à frente Termocenter Climatização. Vamos receber. Convidamos também nesse instante Elos Corretora, por gentileza. Estes são os novos mantenedores da Asis. Senhoras e senhores, pedimos uma salva de palmas aos novos mantenedores da Asis, Termocenter Climatização e Elos Corretora. Família Asis cresce e o empresariado do nosso município e do nosso estado vai tomando robustez, consistência. Gostaríamos de informar a todos que a Prefeitura da Serra está fazendo uma pesquisa para mapeamento de oferta e demanda de qualificação profissional e que, como a missão da Asis é contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, solicitamos que os presentes preencham o formulário que consta no QR Code que está nas mesas. Totalmente alinhado com os propósitos da Asis, neste e nos próximos CANEGs, teremos o Pitch de Inovação, espaço destinado a clarear e apresentar iniciativas inovadoras exitosas. Portanto, antes de chamarmos nossos debatedores nesta manhã, convidamos à frente Ítalo Frota, CEO e fundador da VTR Effects, para a apresentação do Pitch de Inovação. Vamos recebê-lo nesta manhã. Meu nome é Ítalo, eu sou o CEO e fundador da VTR Effects e é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho da VTR para vocês. Bom, a VTR é uma marca de pedais de efeitos para instrumentos musicais, mais conhecido como pedais de guitarra. Vocês ouviram bastante sons de guitarra aqui nos vídeos, né? Os pedais que dão aquele som para guitarra. E bom, eu comecei a VTR quando eu estava saindo do ensino médio, tinha ali meus 17 anos, e eu queria ter pedais de guitarra, mas não tinha dinheiro para poder comprar os pedais, até porque os melhores pedais que se tinham, os pedais com a melhor qualidade, com mais tecnologia, vinham de fora do Brasil. E, bom, eu tinha uma formação técnica em eletrônica, eu decidi fazer o meu pedal em casa mesmo. Bom, quando eu fiz o meu primeiro pedal, eu olhei e, cara, é possível, sim, uma empresa nacional fazer um pedal que fosse tão bom, em quesito de qualidade, como também inovador, assim como a gente vê nessas empresas fora do Brasil. E aí, com esse desejo de criar a maior marca de pedais do Brasil, eu iniciei a VTR
consegui meu primeiro investimento com meu professor e a gente iniciou a VTR no ano de 2017. De lá para cá já são 6 anos de VTR. Em 2020, a VTR entrou no Polo Zaia, uma Venture Builder do Dr. Carlos Roberto, ali na Faculdade UCL. E de lá para cá a gente já acumula diversos cases de sucesso. A gente já tem centenas de músicos que usam nossos produtos Brasil afora. Então, recentemente vocês viram o Detal, e tivemos dezenas de guitarristas que estavam usando nossos produtos, dezenas de parceiros que já rodaram o mundo afora tocando com os nossos pedais. E agora, em 2023, a gente lançou uma nova linha de pedais que colocou a VTR num crescimento exponencial que nem a gente estava esperando todo esse crescimento. E, além de conquistar o mercado nacional, já se posicionar, sendo reconhecida por grandes players do mercado como a marca mais inovadora do Brasil de pedais, a gente já tem chamado a atenção de diversos players também de fora do Brasil. Então, já temos contatos de diversas lojas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, querendo ser vendedores dos nossos produtos lá. E nisso, agora, estamos preparando uma próxima rodada de captação de recursos para a VTR, onde estamos buscando de 1 a 2 milhões de reais, para que possamos, principalmente, acelerar agora a internacionalização da VTR, podendo produzir nossos produtos nesses mercados onde teremos melhores custos, ampliar a nossa divulgação, assim como ampliar nossa capacidade produtiva também aqui no Brasil e nossa capacidade também de desenvolvimento de novas tecnologias. Pois já nos posicionamos como inovadores e devemos continuar agora essa jornada trazendo mais produtos ao mercado. Assim como a aceleração de todo o nosso negócio, aproveitando essa nova fase com essa nova linha de produtos que estamos tendo. Bom, como disse, estamos iniciando essa nova jornada. Vai ser um prazer, quem se interessar em conhecer um pouco mais da VTR, podemos conversar aqui e também poder nos visitar. Ficamos ali na Plana, em Nova Center, na Faculdade UCL. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre a VTR, pode entrar em contato conosco, marcar um dia para ir lá, conhecer o nosso negócio e, quem sabe, possamos fazer negócio juntos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos agora nossos debatedores da manhã. Riberto Araújo, da Primos, vamos recebê-lo. Fabrício Martins, da Martins Advogados. E Carla Spavier, da ACIMAC. A moderação do debate ficará a cargo do diretor da ASES, Riberto Araújo. Eles debaterão nesta manhã, nesta edição, o tema: Negócios de Família Duradouros, Estratégias para Longevidade. Portanto, passamos a acompanhar este debate. Riberto Araújo, da Primos, é mestre em Administração de Empresas, professor da Faculdade Dom Cabral, UVV e FGV, Rio de Janeiro. Empreendedor, sócio e fundador da Primos, da Zuers Tecnologia e da Funtop Gestão Financeira. Membro do Conselho de Empresas e há mais de 25 anos como consultor empresarial e diretor administrativo financeiro da ASES. Fabrício Martins, do escritório Martins Advogados, é advogado, sócio fundador da Martins Advogados, construindo o futuro legal de empresas familiares com expertise e paixão, transformando mais de 20 anos de experiência em soluções jurídicas empresariais em sucesso duradouro. Carla Spavier, da ACIMAC, administradora de empresas, diretora administrativa financeira e sócia da ACIMAC, atua há mais de 15 anos no varejo com foco na geração de resultados. Facilitadora do projeto de sucessão e governança em sua família empresária. Transfiro nesse momento a condução do debate ao diretor Riberto Araújo. Bom dia mais uma vez. Vou explicar brevemente como é a metodologia que nós vamos usar. Nós vamos dividir o nosso debate aqui em 3 blocos. Um panorama geral, inicialmente, depois vamos falar sobre ferramentas de governança, administração de conflitos e experiência, principalmente aqui da ACIMAC, na pessoa da Carla, que vai falar um pouco sobre a experiência da empresa, que está passando por esse processo após 35 anos de existência da empresa. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer assim, a importância do tema, né, que a ASES escolheu, acolhemos aqui hoje, que nós vamos falar de prosperidade, longevidade
e da busca da harmonia entre os sócios e as famílias empresárias, né? Muitas vezes a gente aborda esse assunto, a gente conversa com os empresários a respeito, aí a gente escuta assim, não, mas lá na nossa empresa a gente não tem problema, a gente se dá muito bem, é tudo muito harmônico, né? Então, é como se não houvesse necessidade de se preparar para esse momento, fortalecer a governança. E o que se recomenda na história, a experiência dos casos aí pela vida, é que esse é o momento de preparar, né? Então, prepare-se na calmaria para a tempestade, porque ela virá um dia, os conflitos virão, porque os conflitos existem e eles precisam só ser enfrentados, né? Se eles forem ignorados, eles escalam. Precisa ser desenvolvida uma consciência e competência nas pessoas para as ferramentas, né, de gestão e trabalhar as expectativas, né? A gente fala que quem da empresa familiar que está dentro do negócio tem uma fantasia, tem uma visão do negócio. Quem está fora, mas pertence de alguma forma ao ambiente familiar empresarial, ele tem outras expectativas e outras fantasias. Essas expectativas precisam ser conhecidas e harmonizadas. Bom, eu sou sócio da Primus, a Primus está há 21 anos no mercado, contribuindo aí para o desempenho das empresas. Eu gostaria de apresentar a minha sócia, Verônica, por favor. Verônica é psicóloga com larga experiência na gestão de pessoas, ela exerce um papel fundamental quando a gente desenvolve esses projetos ajudando as empresas familiares. Vou passar a palavra para a Carla se apresentar e depois para o doutor Fabrício. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite mais uma vez. Meu nome é Carla, como já foi apresentada. Eu sou da Acimac, que é uma empresa que revende equipamentos comerciais. Nós montamos supermercados, bares, restaurantes. Somos uma empresa capixaba, familiar. Estamos aí há 35 anos no mercado. E eu sou uma das sucessoras, né, sócia, e estou tocando à frente aí da diretoria administrativa financeira da empresa. Eu sou o Fabrício, né, sócio advogado, especialista em direito empresarial, sócio fundador da empresa Martins Advogados, né? Nós estamos há 18 anos no mercado capixaba, transformando a nossa experiência e conhecimento na área jurídica e empresarial em sucesso e vitórias para os nossos clientes. Estou com a presença do meu sócio, né, o Dr. Francisco Serrano Martins, brilhante advogado, mestre em relações privadas e Constituição. Então, a nossa empresa já está há bastante tempo no nosso mercado capixaba, ajudando empresas empresariais, empresas familiares em direção ao futuro. Bom, vamos dar início agora ao primeiro bloco, falando sobre os instrumentos de gestão e sobre governança. Eu estou na minha mão aqui com uma pesquisa da PricewaterhouseCoopers, uma das maiores consultorias do mundo, e ela fez uma pesquisa recente e estratificou, né, desdobrou essa pesquisa entre o Brasil, os BRICS voltaram a estar na moda, né? Agora a gente está ouvindo falar muito dos BRICS de novo. Então ele estratificou essa pesquisa para os países que compõem os BRICS, e para o mundo, né, então, também a pesquisa consolidada a nível global. O objetivo seria perguntar assim, quais são os procedimentos adotados pelas empresas familiares para lidar com os conflitos? E aí, em primeiríssimo lugar, apareceu o acordo de acionistas, como sendo uma dessas medidas, desses recursos que se lança a mão. Porque um dos motivos que a gente vê de conflito, e eu vou pedir depois ao doutor Fabrício que explore mais isso, que essa é uma das especialidades dele, para trabalhar o acordo de sócio dele e do doutor Francisco, é que tudo aquilo que parece arbitrário nas empresas, né, é uma fonte de conflito, ou privilégio, né? E o acordo, ele canta a pedra antes, né? Estabelece as regras antes sobre tomada de decisão, sobre distribuição de dividendos, sobre promoção de pessoas, sobre entrada e saída na sociedade. Então, ele é um instrumento preventivo, né, que apazigua, previne conflitos, às vezes, até insolúveis, né?
Outro item que apareceu na pesquisa da Price é plano para o caso de morte ou incapacidade de seus sócios ou dos seus herdeiros. Como é que é? O herdeiro fica automaticamente sócio, entra para a diretoria, ele pode vender para quem? Avaliação de desempenho. Se você tem familiares trabalhando no negócio, como é que você vai medir o desempenho? Porque há uma fonte de conflito, às vezes, essa comparação, né? Olha, meu primo, ele está na diretoria, agora o cunhado vai entrar na diretoria também, o gerente, não tem espaço, não é para todo mundo ser cacique. Como é que nós vamos estabelecer critérios de mérito e avaliação de performance? Esse também é uma questão que precisa ser equalizada e aparece na pesquisa como um dos campeões de audiência. Como é que se resolve conflitos? Como é que por exemplo, a formação de um conselho, né? As empresas já de um porte médio para cima, normalmente requerem que tenha um conselho de administração. E aí, como é que nós vamos compor esse conselho? Vão ser os sócios, todos vão ter o voto vai ser do mesmo peso, ou vai ter um voto afirmativo, quer dizer, o fundador e os fundadores eles vão ter um poder de veto. Essas regras do jogo precisam ser estabelecidas, porque enquanto a gente tem uma autoridade única na empresa, normalmente os fundadores ou o fundador, o consenso é obtido mesmo assim, a última palavra é desse fundador que tem essa autoridade. Mas à medida que o tempo passa, os interesses vão se afastando e às vezes vão se agravando, e o parâmetro de consenso já não fica tão claro, né? À medida que o fundador ou os fundadores vão se afastando, como é que as decisões mais importantes a ser tomadas, qual o peso que elas têm, e a questão da legitimidade da liderança, né? A legitimidade de quem está sendo colocado nos cargos decisórios. Já não é tão clara, tão límpida esse parâmetro de decisão. Isso precisa ser trabalhado nas empresas familiares, né? Por que meu primo está na diretoria executiva e não eu? O que ele tem de melhor do que eu? Por aí começa a confusão, né? E isso leva muitas vezes a empresa à paralisia e até à inviabilidade. Não são poucos os casos, inclusive de empresas capixabas grandes aqui, que tiveram que ser vendidas porque a família que originalmente fundou e controlou a empresa não conseguia mais se entender, e antes que destruíssem completamente o ativo, se decidiu pela venda e desmobilização do ativo. Então eu gostaria agora de convidar o Dr. Fabrício para, dentro desse tema que nós estamos falando aqui da governança e desses instrumentos, como é que o apoio jurídico pode contribuir. O primeiro ponto para a gente chamar a atenção é o porquê essa necessidade é apontada na pesquisa. Já que a maioria das empresas, ou todas as empresas, estão constituídas por contratos sociais e por estatutos sociais, né? Uma SA por estatuto, uma limitada pelo seu contrato social. Só que o contrato social se diferencia muito do acordo de sócios, né? Por quê? O contrato social é um documento público que é registrado na junta comercial, que tem obrigatoriamente os atos constitutivos da empresa, ou seja, a base que a empresa se funda e é pública, né? Já o acordo de sócios, ele tem um caráter particular, ou seja, ele não precisa de registro público necessariamente, ele tem os seus atos constitutivos depositados na empresa, ou seja, só cabe à empresa, e principalmente ele discute a estratégia do negócio e a privacidade do negócio. Ou seja, todos os assuntos inerentes à estratégia do negócio e à privacidade da empresa é importante que seja resguardado para a empresa. Então, por isso, ser tão importante um acordo de sócios, né? Mas um acordo de sócio, o que ele precisa, basicamente? Que a gente tem que chamar a atenção para as cláusulas principais de um bom acordo de sócios, ou um acordo de acionistas, né? O primeiro ponto que eu chamo a atenção é a questão de definir as obrigações e os deveres dos sócios. Muitos conflitos aparecem por falta de limitação das obrigações e dos deveres. Os sócios não sabem bem aonde começa a sua obrigação, aonde termina a sua obrigação, cada um se intromete no assunto do outro e isso gera os conflitos.
O acordo de sócio ele vem para delimitar isso através de uma política de governança, estabelecendo as cláusulas estabelecidas através de um processo de governança no acordo e incluindo a questão sucessória, né? A questão sucessória, que é o quê? A gente tem que estabelecer como a empresa vai transmitir no seu poder no passar dos anos. Então, isso tem que ser bem estabelecido e o contrato, o acordo de sócios é o documento principal para a gente fazer essa delimitação. Outra cláusula importante para que a gente inclua no contrato social seria a questão de alienação das cotas, alienação das ações. Qual é o procedimento? Os majoritários vão sair, os minoritários ficam? Ou os minoritários querem vender a parte deles, como fica? Então, tudo isso pode ser estabelecido no contrato, no acordo social, no acordo de sócio, né? Através de cláusulas que são chamadas tecnicamente de drag-along ou tag-along, né? Uma outra cláusula que é muito importante, né, para a gente estabelecer um acordo de sócio é a questão da saída do sócio. Como é que um sócio sai? Quando o sócio pede para se retirar, a empresa vai ficar sem caixa? Quanto que paga? Quanto paga? Tem carência? Não tem carência? Então, são coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente institui o nosso acordo de sócio, porque isso faz com que a empresa não sofra grandes mudanças repentinas por problemas com sócio, que podem ser de saúde, pode ser de cunho pessoal, podem ser gerados de várias situações, né? Uma última coisa que eu gostaria de chamar a atenção para o acordo é a questão dos conflitos, soluções de conflitos. Uma empresa, ela não pode esperar muito tempo, normalmente, para resolver um problema entre sócios. Então, é sempre importante a gente estabelecer regras de soluções de conflitos, podendo iniciar até mesmo de forma amigável, depois passando por uma mediação até uma arbitragem. Mas muitos questionam o custo da arbitragem, por exemplo. É uma avaliação que sempre a empresa tem que fazer. Vale a pena pagar um pouco mais caro para ter uma solução mais rápida, ou a gente pode pagar um pouco menos e esperar o tempo moroso da justiça? Isso é uma avaliação que é feita no momento que a gente institui a necessidade no acordo de sócio. Brevemente, Riberto, eu acho que paro por aqui. Obrigado. Carla, por favor. Então, a gente tem aquela crença, né, de que a harmonia familiar ela é uma ausência de conflito, é você não ter conflito. Mas isso, na verdade, na minha opinião, é uma ilusão, né? O conflito ele tem que ser como gerenciado. Quando existe o conflito, porque na prática, por melhor que os sócios, os sucessores se relacionem, haverão discordâncias, haverão conflitos, porque conflito existe desde que a gente tenha opiniões divergentes. Então, um grande aprendizado, assim, como facilitadora da sucessão dentro da ACIMAC, é justamente a gente contratar um acordo de sócios, a gente está indo atrás de toda essa documentação quando antes de estar acontecendo. Qual que é a nossa tendência? Explodir algum tipo de conflito, algum tipo de confusão e os sócios tentarem se proteger, se defender, fazendo acordos. E isso realmente precisa ser feito com calma, para que o acordo de sócios seja aceito por todos, para que ele tenha legitimidade, para que as pessoas concordem e possam analisar, porque realmente é um instrumento muito importante entre os sócios. A gente tem que realmente colocar ali toda a estratégia da empresa, né? Como que vai ocorrer as promoções, a saída de um sócio. Recentemente, nós tivemos lá na empresa, doutor, uma sócia que o sonho dela era fazer medicina. Como é que saía? Como é que ela iria se manter? Então, é muito importante a gente ter tudo isso documentado. E as normas escritas, elas precisam fazer sentido aos sócios, às partes envolvidas, senão elas viram só um pedaço de papel bonito, né? Que fica lá arquivado, impresso, lindo, e não fazem sentido na prática para as pessoas. Uma outra coisa importante também, que sobre essa questão assim de acordo de sócios e de sucessão, é que muitas vezes, eu sou sucessora, né? Sou sucessora
Um dos fundadores está aqui, meu pai. Não é um papel fácil, ainda mais quando você precisa suceder alguém que teve sucesso na sua carreira, alguém que é referência no mercado. E, às vezes, as pessoas se veem forçadas a suceder os seus pais, justamente por conta do sucesso e da trajetória, por ser uma grande empresa. Mas, às vezes, aquilo não é a vocação da vida dela. Como essa prima minha que teve que o sonho dela era fazer medicina, e ela estava na empresa e saiu da empresa justamente porque isso era o que movia, fazia o coração dela bater mais forte. E mesmo que esse desejo esteja presente, mesmo que a vocação seja realmente de suceder, de ser empresário, que todo mundo sabe aqui que não é nada fácil, é preciso preparo, porque senão você acaba colocando aquela pessoa ali na cova dos leões, né? Você joga a pessoa ali, acaba com o psicológico dela, porque é preciso uma técnica, é preciso preparo emocional. Então, isso realmente é muito importante. Muito obrigado, Carla e doutor Fabrício. Nós vamos agora para mais um bloco. Vamos falar sobre familiares na gestão das empresas. Como é que isso impacta, quais são os critérios para alocar pessoas em papéis de liderança. E eu gostaria de começar com uma provocação. Esses dias, estava vendo, há uma série na HBO, não sei quem assina a HBO, chama Sucessão. Recomendo, quem quiser entender sucessão em empresas familiares, assista essas séries. Né? Muito do que está lá é muito parecido com a realidade que a gente vive fazendo esse trabalho nas empresas familiares. Mas aí um personagem falou lá o seguinte: o poder se disputa entre aqueles que o merecem e os que o adoram. E essa é uma luta eterna. Então, esse é o que a gente vê, por isso que é o cuidado com o ingresso de familiares na estrutura da empresa, sobretudo em cargos de liderança, mas de uma maneira geral. Precisam haver critérios, políticas, né? A Carla citou aqui, a gente sugere, recomenda às empresas que elaborem políticas, quanto à autonomia para tomada de decisão. Você pode fazer um contrato em nome da empresa, assumir um compromisso de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, você pode investir ou desinvestir o ativo da empresa. Quem tem autoridade para isso? Essa seria uma das políticas, né, que é de autonomia e alçada. Mas é recomendável que você faça, por exemplo, para a empregabilidade. Quem pode se candidatar a trabalhar na empresa, sendo da família ou não, e quais são os critérios, né, meritocráticos para isso. Então, a gente usa alguns instrumentos como organograma, né? Desenha uma estrutura, valida, isso leva às vezes semanas para validar um organograma. Quais cargos? Vão ter diretoria? Quantas diretorias? Vão ter gerência, supervisão? Quem se subordina a quem? E não é só escala de poder na estrutura, né? Fazer uma descrição de cargo que diz quais são as minhas atribuições, minhas responsabilidades, minha autoridade, quais indicadores de desempenho que eu tenho que responder. A Carla é diretora administrativa financeira. Ela que apura, por exemplo, o EBITDA da empresa dela. Mas não é ela sozinha que constrói o EBITDA, né? O EBITDA é fruto do resultado global da empresa, mas ela que apura. Então, está lá nas atribuições dela que ela tem que apurar esse indicador e cobrá-lo, e, né, fazer gestão dele. Depende do diretor operacional, da diretora comercial, todo mundo, mas... Então, isso está lá na descrição de cargo dela. Isso pacifica, sabe? Quando essa regra está cantada antes, quando vem o mérito ou o demérito, nós estamos cumprindo uma regra que foi cantada antes, né? Então, a estrutura, processos, rotinas bem definidas, né? E disciplina das pessoas no cumprimento desses instrumentos que nós estamos combinando. A estrutura organizacional, os processos, as políticas, né? Que vão prevenir e vão também direcionar a energia, né? Porque o que acontece é que a falta desses instrumentos pode levar a que, na hora de um impasse, de um conflito, as soluções pareçam arbitrárias. E aí não tem legitimidade, as pessoas não acolhem, ficam o tempo inteiro discutindo, rediscutindo o mérito, o favoritismo, e a empresa não anda, enquanto isso o concorrente está aí tomando o espaço dela. Então, eu queria voltar a palavra para a Carla, depois eu passo para o doutor Fabrício. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, sobre participação
de familiares na estrutura da empresa, sobretudo em cargos de gestão? Então, justamente aquilo que eu estava comentando, né? Tem que ser feita uma análise do perfil, análise de competência das pessoas, porque tem-se a tendência de que minha mãe foi, um exemplo, nem é o meu caso, minha mãe foi diretora financeira, naturalmente eu serei diretora financeira também. Não é bem assim que funciona. Você tem vocação para aquilo? Qual a sua formação, qual a sua experiência, porque às vezes a pessoa pode estar tentando se encaixar num papel que não é para ela, e aquilo ali é justamente um futuro conflito que está sendo ali colocado, ali fermentado, né, para explodir posteriormente. Sem dúvidas, assim, uma coisa que resolveu muito para a gente é ter um rito de tomada de decisão, é ter justamente quais são os pré-requisitos para você ser um diretor X, você ser um gerente, você ser um supervisor, estabelecer uma reunião de gestão que tenha a pauta fixa, que tenham as pessoas envolvidas. A gente também, como familiar, tem uma tendência de ser mais informal. Me manda aí no WhatsApp aquela pendência. Não, vamos fazer um plano de ação, vamos colocar prazos, vamos combinar prazos, vamos alinhar as expectativas. Porque, às vezes, o prazo, o meu rápido é 2 dias, mas o rápido do meu parceiro é 2 horas. Então, tem toda essa questão também de alinhamento. E uma coisa também que ajudou muito a gente foi considerar a mediação externa. Às vezes, é realmente muito importante, né? Nós relutamos por algum tempo por isso, queríamos resolver tudo ali dentro de casa, mas às vezes veio uma pessoa externa e você consegue escutar o que a pessoa está falando. Às vezes ela está falando a mesma coisa que uma pessoa de dentro falou, mas ela traz exemplos de fora, e aí realmente todo mundo consegue escutar de uma maneira mais clara, sem achar que tem interferência, ou sem achar que tem o cunho pessoal em cima de alguma coisa. Antes de passar para o doutor Fabrício, só queria reforçar um ponto que a Carla falou sobre ritos de tomada de decisão. O que são isso? São as reuniões, por exemplo. Qual que é o fórum para se tomar determinadas decisões na empresa? Se você não tem um calendário de reuniões na sua empresa sobre desempenho comercial, por exemplo, desempenho operacional, assuntos administrativos e outros temas que sejam relevantes, segurança do trabalho, as pessoas ficam o tempo inteiro querendo tratar de tudo, e aí mistura a ninharia do operacional lá do dia a dia com o que é tático, com o que é estratégico. Não tem fórum, então todo momento você está querendo discutir. Então isso é importante para as empresas, que você tenha isso combinado. Olha, quais são as reuniões regulares das empresas? Nós temos uma reunião quinzenal para avaliar o desempenho, meta de venda, acompanhar a meta de venda, por exemplo. Quem é que participa dessa reunião? Quem é que puxa essa reunião? Quem é o dono dela? Que lança na agenda, que cobra o que foi combinado. Nós temos uma outra reunião de avaliação do resultado econômico e financeiro. Quem que participa da reunião? Quais dados que vão para essa reunião que são reconhecidos como os dados oficiais da empresa? Então, essas questões vão dando forma à gestão e vão reduzindo o personalismo, né? Queria só fazer um reforço aqui, ilustrando o que a Carla disse. Doutor Fabrício. Pegando o gancho do Roberto, né, o planejamento sucessório empresarial, né, ele está muito focado na questão da governança, né? Estabelecer uma governança facilita a passar para frente, né? A governança é exatamente esses pontos que a Carla e o Roberto levantaram no sentido de todos saberem o que fazer, né? E isso é uma preocupação que tem que ser sempre da empresa, né? Principal. Então, para o início de um planejamento sucessório bem feito, a governança estar bem estabelecida é primordial. O outro ponto seria estabelecer quais são as regras efetivas para essa sucessão, né? A sucessão é uma coisa importante. A maioria das empresas familiares são pensadas para que o futuro passem para os filhos, né? Mas ocorrem também imprevistos, como a Carla disse, né? Os sonhos aparecem, as necessidades aparecem, e às vezes a empresa vai continuar na mão dos outros, né? Mas a gente tem que lembrar que a finalidade
disso tudo é que gere capital financeiro para que a família usufrua. Então, assim, o planejamento é para isso, né? É importantíssimo a empresa pensar em momentos mais calmos em planejar a sua sucessão, né? E um outro aspecto muito importante é a criação de documentos e estruturas para sustentar essa sucessão, né? O importante, a gente já conversou, foi o primeiro, que é o acordo de sócio. Realinhar, às vezes, o contrato social, a situação da empresa, também é outra avaliação que deve ser feita. Às vezes a gente tem um tipo social X e é melhor a empresa passar a ser um tipo social diferente. Essa avaliação ela tem que ser feita para ajustar melhor passar o bastão para frente, né? Questões que são importantes serem protegidas, que é o patrimônio dos fundadores, né? Isso a gente pode utilizar um testamento como um documento hábil para dar a regra, né? Criar a regra para a transmissão desse patrimônio. Então, a gente tem vários documentos que é importante sempre estar em mente nessa proteção da família e do futuro da família, né? Sem deixar de tirar do foco do planejamento sempre o que os fundadores pensaram do negócio, né? Como contemplar a necessidade que os fundadores na criação do negócio tiveram. Então, isso é muito importante num planejamento sucessório e empresarial, né? Garantindo essa estrutura, né? A governança, os documentos bem constituídos, é garantido que a empresa terá um fluxo melhor na sua gestão e terá sempre uma longevidade maior do que uma empresa que não pensou nisso antes dos acontecimentos. Então, façam sempre a prevenção, pensem sempre no planejamento. Obrigado, Fabrício. Vamos partir agora para o terceiro e último bloco. Eu gostaria de reforçar aqui, das questões que a gente já abordou, e pelo que a gente vê na literatura e na experiência ao longo dos anos, né, no que a gente faz de pesquisa, que há uma confusão muito grande, às vezes, na empresa familiar sobre quem é família, né? São 3 subsistemas. Quem é família, quem é propriedade, né? Você pode ter pessoas da família que não têm propriedade sobre o negócio, e tem quem é gestão. Então, nós podemos ter pessoas que estão com 2 bonés. É família e é propriedade, mas não é gestão, por exemplo. É sócio, mas não tem gestão, não tem cargo de gestão na empresa. Você pode ter pessoas da família que são gestão, por exemplo, um primo, um cunhado, um genro, uma nora, que estão na gestão, que foi designado para isso, mas não são propriedade. De fato, não são sócios da empresa. E pode ter pessoas que são só gestão, que não são nem da família, nem são propriedade. Executivos de mercado, profissionais do mercado. E é muito importante, parece muito simples, muito óbvio isso, mas a falta desse mapeamento já costuma ser uma confusão no relacionamento e no quem decide o quê, quem influencia, quem deve ser escutado, quem recomenda. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de reforçar. Outro, pegando um gancho na fala do Dr. Fabrício, sobre planejamento. Por comparação, os antropólogos, quem estuda cultura organizacional, diz que nós brasileiros temos uma tendência ao imediatismo. A gente tem pouca foco no longo prazo. E isso nos custa muito, né? Porque a gente está sempre no curtíssimo prazo, no imediatismo. E isso reflete, por exemplo, nos níveis de poupança do país, né? Que isso é uma característica de um país que tem pouco foco no longo prazo, investe pouco, poupa pouco, e aí investe pouco em infraestrutura e por aí vai. Mas nas empresas, às vezes as pessoas, os fundadores não sentem falta disso porque eles dominam a empresa, têm autoridade, mas na hora de pensar em profissionalização e em sucessão, faz muita falta essa visão de futuro compartilhada. Até para você passar o bastão, falar assim, olha, nós estamos indo nessa direção aqui, viu? Esse é o nosso plano estratégico. Nosso plano de 5 anos é dobrar o tamanho da empresa, é diversificar, é preparar a empresa para ser vendida. Qual que é o plano? É incorporar, se juntar ao nosso concorrente? Qual que é a visão de futuro?
Esse é um dos instrumentos que a gente sempre propõe às empresas familiares. Olha, vamos formatar um plano estratégico de médio e longo prazo. Pelo menos uma visão de 3 anos, mas o ideal é de 5 anos. E você vai ajustando todo ano, vai calibrando de acordo com a mudança do cenário. Mas precisa ter uma visão de futuro, que isso faz muita falta na tomada das decisões do curto prazo. Reforçar um outro item que a Carla chamou a atenção, ela falou assim, olha, não é porque minha mãe era diretora financeira que eu, como filha dela, vou ter que ser diretora financeira. Porque as pessoas têm perfil diferente. A Verônica, minha sócia, é especialista nisso, ela avalia perfil, existem uns métodos, softwares, um deles é o DISC, que avalia o perfil das pessoas e dizer assim, olha, essa pessoa é mais para a área comercial, é uma área de lidar com gente, com público, ou ela é mais para a tesouraria, para contábil, para o planejamento? Qual que é o perfil dessa pessoa? Dá para a gente desenvolvê-lo, né, para poder corresponder às expectativas, e isso é importante de observar, porque às vezes as pessoas sofrem muito tentando corresponder a uma expectativa que ela está no lugar errado. Ela se desenvolveria, ela entregaria muito mais resultado se ela fosse alocada no lugar certo. Então, eu agradecer da minha parte, vou passar a palavra para a Carla e depois para o Fabrício também para últimas colocações nesse bloco. Carla, por favor. Então, sobre essa questão do planejamento estratégico, isso também é uma parte bastante crítica, né? Nós temos a tendência de que todas as empresas no país, aqui no Estado, temos a tendência o quê? De enfiar a cabeça na operação, arregaçar as mangas. O brasileiro tem aquela fama, né, de ser guerreiro, vamos lá. Ainda mais as empresas familiares, que têm essa coisa do sustento da família. Então, nós temos a tendência o quê? De entrar com tudo, com o coração e a cabeça na operação e não parar para pensar no futuro. Então, assim, há alguns anos a gente vem fazendo eventos anuais com acompanhamentos mensais do nosso planejamento estratégico. Isso tem sido um divisor de águas para a CIMAC, muito grande, porque a gente consegue fazer um plano, a gente tem todas as metodologias, reunimos as pessoas de gestão da empresa, fazemos um brainstorming, levantamos os projetos, as ideias, colocamos os indicadores, colocamos prazos responsáveis, mensalmente vamos acompanhando. Isso faz toda a diferença. E uma coisa interessante também, não colocar só as pessoas da família para tocar os projetos estratégicos. Vamos colocar gente também que seja capacitada, tenha competência, claro, da operação, que não seja da família, até porque existem outras formas de fazer, formas certas de tocar alguns projetos. E, às vezes, você está com aquela visão viciada ali da família, e, às vezes, alguém vai, traz uma ideia completamente nova, e aquilo é fantástico. Por que a gente não fez isso antes? Porque, às vezes, a gente não estava disposto a ouvir. Então, o planejamento estratégico ele vem realmente somar muito nas empresas para essa parte de vamos parar um dia aqui para pensar no nosso futuro, vamos desligar os telefones, vamos deixar de responder o WhatsApp por um dia, para a gente justamente pensar quais vão ser os nossos próximos passos. Isso pode parecer bobo, pode parecer teórico, mas isso na prática, né, principalmente aí com a vinda do digital muito forte no varejo, no e-commerce. Foi assim que o nosso projeto de e-commerce, de renovação do nosso e-commerce surgiu, né? Então, a gente colocou o planejamento estratégico de 2019 para 2020 no nosso e-commerce, veio a pandemia e o e-commerce estava pronto. Nossa, ufa, que sorte. Não foi sorte, né? Foi planejamento. Então, realmente, é muito importante a gente se permitir dar essa pausa estratégica na nossa rotina para contemplar a inovação. Doutor Fabrício. Uma pergunta que vem sempre para a gente, né, é qual o momento? Qual o momento de planejar? Qual o momento ideal de planejar? O momento de planejar ideal é hoje, né? Quem não começou, comece agora. Quem começou, continue em frente. E que o sucesso é garantido. Quem planeja, sabe aonde vai chegar. Tem a meta a ser cumprida. Tem o caminho a ser seguido, né? Seguindo todas essas ferramentas que a gente
conversou aqui hoje, nesse bate-papo, né, é uma certeza que o seu negócio vai se diferenciar da maioria das empresas que estão no mercado. Então, planejar faz muita diferença para o negócio e o momento é agora. Eu gostaria, então, encerrando aqui, a gente vai... vamos ver com a Cristal aqui que se cabem alguns minutos de pergunta, porque eu acho que nós estamos dentro do horário, né? Sim. Quem vai puxar? Você? Assim. Agora sim, perguntas direcionadas aos nossos debatedores dessa edição? Pode se colocar de pé, se apresentar. Estamos abertos a perguntas nesta manhã. Ali? Jardel. Só um minuto, vamos levar até o microfone até aí. Jardel, opa. Oi, Jardel da BIF Consultoria. Eu gostaria de ouvir da CIMAC um comentário da observação do Riberto no terceiro bloco sobre propriedade, gestão e aquele tripé de diferentes chapéus que podem ser, como que essa organização se deu ou deve se dar, que acabou que essa observação não foi replicada na fala dos dois. É sobre os três subsistemas, né? Família, propriedade e gestão. Então, hoje nós temos toda a propriedade, a questão societária tratada todo no acordo de sócios. Então, lá estão as regras, como que é toda essa questão societária, como que funciona, saída e entrada, o que tem que fazer, quais são as obrigações, quais são as alçadas. A questão da gestão é tratada, foi feito um mapeamento de perfil para as pessoas que estão aptas, têm o perfil de gestão para qual área, essas pessoas foram preparadas e aí assumiram o papel de gestão. Isso é organizado no organograma, né? No organograma da empresa. Nós temos a descrição dos cargos, quais são os indicadores que aquela pessoa tem que atender, o que ela tem que entregar, quais são as suas obrigações. Também uma coisa muito importante que as pessoas às vezes esquecem é a regra de consequência, né? E se não entregar? Qual que é a regra de consequência para uma não entrega daquilo? Atualmente, hoje, nós temos na gestão apenas pessoas da família no nível de diretoria, presidência, eu digo, mas é uma conversa, sim, de trazer pessoas que sejam de fora para dar realmente um tom diferente, trazer uma forma diferente de pensar do mercado. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, pode me... Tá ok, obrigada. Carla, seria possível você apontar o que são os fatores-chave de sucesso ou as variáveis que vocês costumam acompanhar neste acompanhamento mensal, anual? Os indicadores seriam? Sim, indicadores, as métricas, sim, as variáveis de controle. Sim. Um indicador que a gente passou a acompanhar desde 2017 de forma bem consistente e que a gente sentiu uma diferença muito grande na gestão foi o EBITDA, né, que é o lucro operacional, né, abrasileirando aí, e realmente a margem de contribuição, que é aquele indicador que você vê quanto que o seu faturamento está contribuindo para o negócio. O EBITDA já tem as despesas fixas inclusas. Isso foram indicadores muito importantes para o negócio. E o fluxo de caixa também é um indicador muito importante, porque pode parecer um indicador meramente financeiro, mas no nosso caso, acredito aqui também que tem outras revendas aqui também, que nós somos puramente revenda, né? Nós compramos de fornecedores e revendemos, não prestamos serviços nem fabricamos.
Então, a questão regula muito o estoque. O estoque, o nível de estoque realmente é um indicador muito perigoso para uma empresa de revenda, porque você pode estar comendo ali todo o seu capital de giro no estoque. Então, isso são indicadores que fizeram muita diferença na gestão da CIMAC. E complementando também os próprios projetos, né, os indicadores que norteiam os projetos. O quanto que nós vamos reinvestir na empresa, foi uma coisa realmente muito interessante, que aí está ligado com o planejamento estratégico. Acredito que seja isso, assim, os de mais impacto. É claro que a gente tem dezenas, tem que tomar cuidado até para não ter demais, né, porque isso também tira do foco a empresa. Temos ainda espaço para mais uma pergunta, por gentileza. Lá atrás. Bom dia, eu sou Paulo Costa, consultor financeiro, e a pergunta é a seguinte: às vezes o empresário lida muito bem com o dinheiro, com as finanças da empresa, mas eu já encontrei empresas onde os filhos crescem de receita de dinheiro. Inclusive, escrevi um livro, Dinheirofobia, é o medo de ganhar dinheiro, o medo de ver lucro. Esse livro vai ser lançado no FUCAP, dia 20 agora. E já encontrei empresas que o filho não lida bem com o dinheiro, são diferenças militantes que a gente vive durante a vida. Como lidar com isso? Deixa eu tentar contribuir aí, Paulo Costa. Obrigado aí pela pergunta. Sucesso no lançamento do seu livro, né? Estão todos convidados aí para o lançamento do Paulo semana que vem. A gente fala nesse processo de preparar as empresas, preparar os membros da família, que a gente precisa profissionalizar a empresa, a gestão da empresa, e profissionalizar a família também. Porque a família precisa saber se portar como uma família empresária. Precisa entender de negócio e saber, mesmo que eu não esteja lá dentro do negócio, eu tenho alguma coisa a ver. Eu influencio no almoço de domingo, na macarronada com a mamãe no domingo, no frango. Está se discutindo negócio. Às vezes você está queimando o filme de alguém da empresa, falando mal de alguém, ou está querendo influenciar numa decisão. E então você precisa educar essas pessoas para poder saber se comportar e entender de negócio. E, evidentemente, lidar com a riqueza, né, com a geração de riqueza, é uma das competências que precisam ser desenvolvidas, né, por todos, porque é fundamental. Alguém já falou, né, que o dinheiro não leva desaforo, né, Paulo? Não aceita desaforo o dinheiro, né? Se ele for maltratado, ele é o empregado mais exigente, né? Se ele não for bem remunerado, ele pede demissão e vai embora, né? O capital some, o ativo desaparece. Então, a educação financeira, sem dúvida, é fundamental para todos na família empresária. Obrigado pela pergunta. Temos ainda mais uma pergunta. Alguém aqui levantou a mão. Sim, já está aqui à frente? Rafael, por favor. É a última oportunidade dessa edição. Nossa, muito obrigada. Excelente pergunta, hein? Como manter essa pegada. Realmente, a gente tem uma pegada forte. Eu acho que é muita força de vontade, é também muita análise de perfil, conhecer quem quer ficar à frente da gestão, quem tem isso pulsando no coração, né? E ser transparente, né? A gente não tem que, por exemplo, julgar... vou citar novamente esse exemplo da minha prima, porque é bastante clássico, porque ela ama fazer medicina. Eu vou adorar ter uma médica na família, mas é realmente discernir esse perfil, utilizar um apoio psicológico, né, um apoio de um psicólogo, o apoio de um profissional para estar mediando, para estar usando técnicas e sendo objetivo, fazendo um perfil, fazendo um mapeamento. Quem é que tem essa vontade, esse desejo, mas que não seja assim só
um desejo, uma vontade branda, né? E quais são as regras do jogo? Para você estar aqui dentro, como é que funciona? O que você tem que cumprir? O que você precisa entregar? Porque não é só ter vontade de estar na empresa, né? Ter amor à empresa dos seus pais, da sua família. É ter um pouco mais de objetividade, de uma parte racional. A gente tende a ser muito emocional quando a gente lida com as empresas. Sim, a gente tem que ter garra para lutar, mas lutar em prol de qual objetivo, qual que é a meta, qual que é o caminho, como que nós vamos chegar. Então, ter isso documentado é muito importante, né? O Paulo até falou ali da questão de dinheiro. Ter um caixa de pessoa física separado da pessoa jurídica. Ter um orçamento que todos concordaram e que todos estão lutando ali para realizar. Então, eu acho que trazer as coisas um pouco menos emocionais e mais racionais ajuda você a ter mais tranquilidade para aquela garra, né? As regras do jogo estão claras, é isso que eu preciso entregar, é isso que eu quero, então vamos com tudo. Eu acho que é isso assim que é a nossa receita lá. Deixa eu só entrar na resposta. A pergunta foi para ela, viu, Rafael? Mas só entrar assim. A empresa ela recebe influência dos valores da família, mas não são necessariamente os mesmos valores que tocam a empresa, né? A objetividade, análise de performance, resultado, é isso que mantém a empresa competitiva e que ela seja longeva, né? E às vezes assim, dentro da família, do seio da família, impera o sentimento, o afeto, e às vezes isso tem que ser convertido, né? Traduzido dentro da empresa, por exemplo, num código de conduta, tal, mas separar as duas coisas. Eu agradeço, então, nós estamos chegando ao final do nosso debate, agradecer a Carla, que generosamente se prontificou a vir aqui participar como um case, né? Falar especificamente da experiência. Agradecer aqui a parceria com o Fabrício Martins e o Francisco Martins, seu sócio. A gente tem feito esse trabalho há alguns anos aí nas empresas, tem sido uma parceria muito profícua. O apoio da minha sócia, Verônica Souto, também, ela traz a competência dela sobre o trabalho, sobre como trabalhar as pessoas, né, esse olhar que é fundamental, e ela é muito boa nisso. Agradecer a oportunidade que a ASUS nos deu aí de desenvolver esse tema. Carla, você quer falar algumas últimas palavras? Sim, não, gostaria de agradecer novamente pela presença aqui. É muito legal, né? Qual que é a contribuição, né? Às vezes a gente se pergunta qual que é a contribuição que a gente pode dar para o mundo, e realmente eu acho que é um prazer muito grande partilhar. Eu poderia falar aqui por horas, até de noite, sobre a CIMAC, porque realmente é uma paixão, e escutar coisas, como disseram aqui, é muito legal. Então, realmente, parabéns por esse espaço que vocês têm aqui, de dar oportunidade das empresas compartilhar, e mesmo que, às vezes, alguma pessoa tenha absorvido apenas uma frase, aquela frase ali pode ser gatilho para uma ideia fantástica. Então, participar disso é muito legal. Parabéns aí, obrigado novamente. Agradecer à ASUS pelo convite, e ao Roberto, né? E agradecer meu sócio e todos que compareceram aí para prestigiar a gente. Muito bem. Nós agradecemos imensamente a presença e esclarecimentos dos debatedores nesta edição. Senhor Roberto Araújo, da Primus, Fabrício Martins, do Escritório Martins Advogados, e Carlos Pavier, da CIMAC. Nesse momento, gostaríamos de reforçar o pedido para que os senhores acessem o QR Code que está no panfleto da Prefeitura da Serra, que está fazendo o mapeamento de oferta e demanda de qualificação profissional. É muito importante que todos saibamos qual é a demanda, qual é o profissional que o empresariado do nosso município, do nosso estado, tem buscado. E a Prefeitura está fazendo isso. Então, acessem, é um formulário pequeno, mas é muito importante que os senhores participem para que a Prefeitura da Serra possa fazer, então, essa contribuição com o mapeamento da oferta e demanda de qualificação profissional. Nós vamos finalizar o nosso evento com o sorteio agora, atenção, de 10 bonés da Primus, 10 copos térmicos da Martins Advogados, 16 brindes do Bandes, 5 brindes do Banestes e 5 cortesias do Babe Motel,
e vamos chamar ao palco os diretores Vitor Corteletti, Rubens Cortes e Rafael Garcia para a entrega das cortesias. Como que se dará? Passem a mão embaixo da cadeira onde estão assentados e verifiquem se há aí. E tendo um adesivo aí colado embaixo da sua cadeira, pode vir até aqui. Vamos subir ao palco, por gentileza, os diretores. Vamos caminhando para cá para receber as cortesias. Aqui à frente, por gentileza, os diretores Vitor Corteletti, Rubens Cortes e também Rafael Garcia. Muitos convidados contemplados. Lembrando que são 10 bonés da Primos, 10 copos térmicos da Martins Advogados, 16 brindes do Bandes, 5 brindes do Banestes e 5 cortesias do Baby Motel. Vamos subindo, portanto, com os adesivos que estavam... Já observou direito aí embaixo da sua cadeira? Ah, tem isso, da CIMAC também, tem brinde da CIMAC. Tem brinde também da CIMAC, além dos já citados. Do Bandes, quem mais aqui? Quem tem brindes do Bandes, quem? Vamos vir para cá, temos aqui já. Os adesivos são em vermelho ou rosa. Todos estão com um adesivo vermelho ou rosa, certo? Muito bem. Ainda temos aqui brindes do Bandes. Quem mais do Bandes? Aqui, por gentileza. Bandes, pode vir aqui. Do Bandes, aqui também mais um brinde. Pode entregar. Neste momento, nossos convidados fazem fotos nessa 210ª edição do CANEG. Uma edição especial com um tema primoroso: negócios de família duradouros. Quem ainda não recebeu o brinde, por gentileza. Alguém mais do Bandes aqui? Banestes, Banestes. Bandes também? Pode vir aqui. Banestes, Bandes. Alguém do Banestes aqui na fila?
Quem ainda não retirou o brinde? Aqui está chegando o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário Pandolfi. Brinde do Bandes aqui, por gentileza. Secretário, por favor, por aqui. Secretário Pandolfi aqui conosco, Municipal da Serra. Muito bem, dessa forma, encerramos o Caneg edição 210. Já deixem agendados a próxima edição, que acontecerá no dia 19 de outubro. Um Caneg memorável. Será a inauguração da Casa do Empresário. 19 de outubro, às 17 horas. Tenham todos um bom dia e bons negócios.